Muito bem, de volta. Tem participação do nosso querido craque Jorge Serrão. Serrão é craque da Seleção Brasileira do Rádio. Ele mesmo se coloca como camisa 13, não é? Serrão, querido, seja bem-vindo. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli, saudações, terrível algoritmo censor, saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. O governo federal corre risco de não ter grana para pagar suas contas até 2028. A coisa tá feia. A previsão é do Tribunal de Contas da União, que produziu um relatório bastante esquisito depois de analisar as possibilidades, os dados de pagamento do Ministério do Planejamento e Orçamento daqui para frente. O problema é, o Brasil pode entrar no ritmo de shutdown, paralisação da máquina pública, se até 2028 não for resolvida aí a questão do crescimento das emendas impositivas e dos mínimos constitucionais da saúde e da educação. É muita grana, obrigatória, não tem como fugir dessa grana, mas a arrecadação, por mais que ela cresça, por mais que a fúria da máquina taxada opere, não tem dinheiro para bancar isso na projeção que está sendo feito para o futuro. Então, o Tribunal de Contas foi claro no seu aviso. Sem uma revisão da legislação, o aumento das despesas obrigatórias e despesas com dotações proporcionais à receita pode levar a um shutdown, paralisação da máquina pública ou comprometer a tal âncora fiscal do regime fiscal sustentável, o tal que substituiu o teto de gastos. Então, esse é o recado da área técnica do Tribunal de Contas da União. Então, a coisa está perigosa. Essa coisa de o orçamento brasileiro ter verba carimbada para tudo, é um orçamento que o gestor público, o Poder Executivo, não tem margem de manobra com esse orçamento que é aprovado pelo Congresso Nacional, no Congresso Nacional, e aí a gente começa a viver um esquema de ficção. Ficção orçamentária, ficção de gestão. Gestão, basicamente, é você administrar, controlar e verificar se aquilo ali está sendo bem feito, se aquele gasto gera o objetivo cumprido que você determinou. No Brasil, acontece isso. A gente tem uma avaliação qualitativa do gasto da máquina pública. A gente está vendo que o problema quantitativo já está na nossa cara. E o qualitativo? A gente não discute nem o quantitativo, que tem risco aí de shutdown, e o qualitativo nem passa por esse debate. Vejam, o Brasil acabou de aprovar uma reforma tributária, sem antes pensar numa reforma administrativa dessa máquina gastadora do Estado. Então a gente faz tudo errado, ao contrário do que a lógica mandaria fazer. De novo, a máquina pública brasileira nos poderes executivo, legislativo e judiciário, ela gasta muito mais e não gasta tão bem, dando a devida contrapartida à sociedade. Ela arrecada também muito bem. A máquina arrecadatória brasileira é fantástica, mas a gente quer saber, no final das contas, o arrecadado é bem utilizado em favor do pagador de imposto? A resposta é não. Todo mundo percebe isso na pele. O cidadão brasileiro vê que ele não tem um efetivo uso do dinheiro público para atender ao que seria bom para o cidadão brasileiro. Isso não é discurso demagógico. Essa é uma análise bastante objetiva. E a gente não discute como pode melhorar isso. Não discute uma reforma administrativa de verdade. Não discute como tem que diminuir o tamanho dessa máquina estatal. Pelo contrário, a máquina estatal vai ganhando cada vez mais poder, cada vez mais possibilidade de crescimento. O governo federal só fala em trazer mais gente para o poder público, mais gente para a máquina. Na era da digitalização, da informática, em que você poderia simplificar muitos atos administrativos, fala-se em colocar mais gente na máquina pública via concurso público. O aparelhamento estatal, a gana por esse aparelhamento é maior do que a eficiência. Então, esse debate agora vai ter que acontecer,
porque a previsão do TCU é bastante concreta. E lembrando, 2028 já pode não ser mais o governo Lula, a não ser que ele queira e consiga se reeleger. Mas 2028 vai estar coincidindo aí com a implantação da tal deforma tributária, que foi outra porcaria que foi aprovada pelo Congresso Nacional sem o devido debate técnico com a sociedade. E aí a coisa pega, porque a gente vai ter mais imposto, mais taxa, complicação no pagamento dessa nova modalidade e formato de pagamento de impostos e o risco de faltar grana no final das contas para bancar a caríssima e perdulária máquina pública brasileira. Aonde vamos parar? O PT não quer nem saber disso. O Lula só pensa agora na possibilidade concreta de reeleição, mas talvez, se a coisa ficar tão feia, pode ser até que eles avaliem e reavaliem a possibilidade até de deixar a bomba estourar na mão de alguém para eles tomarem o poder de novo, de outra forma. Qual é a verdadeira intenção dessa turma que está aí comandando o Brasil? A sociedade brasileira precisa acordar, tem que promover o debate sobre o uso do dinheiro público, ou então a gente vai se danar do ponto de vista econômico e, como já estamos nos danando do ponto de vista político, com o desequilíbrio institucional, a mais grave crise da nossa história, em que a gente tem claramente um sistema judiciário mandando no legislativo e no executivo. Pensem nisso, porque a coisa está ficando feia. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Sabe, Serrão, boa. Por exemplo, na questão envolvendo as universidades federais, teve o fim da greve dos professores nas universidades federais com a promessa do aumento para o ano que vem. 0% esse ano e acho que 9% para o ano que vem, depois mais não sei quanto em 26. Os caras estão prometendo aumento para o ano que vem, sabendo que o caixa está arrebentado e provavelmente não consigam cumprir. E aí, no âmbito das universidades federais, mais greve? E nos outros setores? Correios? Bom, o governo está esfarelando, e isso é nítido.